figura do presidente do Brasil concentra um poder enorme, né? Mas até onde vai esse poder? Hoje, a gente vai desvendar o que a Constituição realmente diz sobre as atribuições, os deveres e, o mais importante, os limites do cargo mais poderoso do país. O nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, a gente entende o que é o poder executivo. Depois, como alguém chega à presidência. Na sequência, a gente vê quais são as ferramentas para governar. E, para fechar, a parte mais crucial de todas, como a própria Constituição coloca freios nesse poder todo. Vamos lá! Então, para a gente entender de verdade o poder do presidente, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e ver o quadro geral. Pensa no governo brasileiro como um grande quebra-cabeça. Onde é que a peça da presidência se encaixa? Porque, olha, ela não joga sozinha, faz parte de um sistema bem maior. E a Constituição é super clara nisso, sabe? Ela diz que o Poder Executivo Federal, que é basicamente a máquina que faz o país funcionar no dia a dia, tem um chefe, um líder. E esse líder é o presidente da República. É ele junto com a sua equipe de ministros que está no comando das operações. Beleza, já entendemos o que é o cargo. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como é que se chega lá? E mais, e se der uma crise? Se o cargo do nada ficar vago? O que acontece? A Constituição pensou nisso. Bora ver qual é o caminho até a presidência. Olha, a eleição para presidente não é uma corrida qualquer de quem chega primeiro e pronto. O sistema de 2 turnos tem um porquê muito forte. Ele quer garantir que a pessoa eleita tenha o apoio da maioria absoluta dos eleitores. E isso não é só um detalhezinho técnico, não. É a base de tudo. É o que dá legitimidade para governar. E aqui a Constituição é, assim, cirúrgica na precisão. Ela separa duas coisas, impedimento e vacância. Pensa assim, o impedimento é tipo quando a pessoa tira uma licença, ela vai voltar. Pode ser uma viagem oficial, uma questão de saúde, o cargo está ocupado, mas a pessoa está temporariamente fora. Agora, vacância, aí o buraco é mais embaixo. É quando o cargo fica vago de vez. Morte, renúncia, duas situações bem diferentes que precisam de soluções bem diferentes. Tá, mas e se a coisa complicar de vez? E se nem o presidente nem o vice puderem assumir? Aí vira o caos? Não. A Constituição tem um plano de emergência, uma linha de sucessão bem definida para evitar o vácuo de poder. E o mais interessante é que essa linha de sucessão vai buscar os chefes dos outros poderes, o legislativo e o judiciário. A ideia é garantir que o Estado nunca, jamais, fique sem um comando. E a Constituição vai ainda mais longe. Ela se prepara para o cenário mais drástico de todos. Imagina só. Os 2 cargos, presidente e vice, ficam vagos permanentemente. E aí, o país para? A resposta é não. Existe um plano B para isso também. A solução aqui é super inteligente e depende do timing. Se essa vacância dupla acontece logo no comecinho do mandato, nos 2 primeiros anos, o poder volta para a mão de quem ele pertence, o povo. A gente tem novas eleições diretas. Agora, se acontece já na reta final, nos últimos 2 anos, a prioridade muda, vira estabilidade. Aí o Congresso Nacional escolhe alguém para terminar o mandato de forma indireta. Certo, faixa no peito, caneta na mão. O que o presidente pode de fato fazer? A Constituição dá a ele uma verdadeira caixa de ferramentas para governar. São poderes exclusivos. Vamos dar uma olhada nas principais. A lista de tarefas, olha, é enorme. O presidente é o grande gestor do país, nomeando e demitindo ministros. Ele é também uma peça fundamental na criação das leis, porque é ele quem dá a palavra final, sancionando ou vetando. E lá fora, no cenário internacional, ele é o nosso representante máximo e o comandante supremo das Forças Armadas. É muita coisa. Agora, vamos falar de uma ferramenta super importante, os decretos. E é bom entender que existem 2 tipos bem diferentes. O primeiro é o decreto executivo. Pensa nele como um manual de instruções de uma lei que o Congresso já aprovou. Ele não cria regra nova, só explica como a lei vai funcionar na prática. Já o decreto autônomo, esse é diferente. É mais raro, mas também mais poderoso. Em situações bem específicas, ele age quase como uma lei própria para organizar a máquina pública. E como diz aquele ditado, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a Constituição leva isso muito a sério. Por isso, ela criou mecanismos bem claros para cobrar a conta para responsabilizar o presidente por seus atos. Isso nos traz para uma das questões mais sérias de uma democracia. Como é que se controla esse poder todo? E, no limite, como é que se remove um presidente do cargo se ele abusar desse poder ou for contra a própria Constituição? A resposta tem um nome: crime de responsabilidade. E aqui, atenção, porque o nome pode confundir. Isso não é um crime comum que vai para o Código Penal, não.
Não. É uma infração de natureza política. É um ato grave que ataca os fundamentos da Constituição, tipo a separação dos poderes, a segurança do país, as leis de orçamento. O processo para julgar isso é o famoso impeachment. E vale repetir, é um julgamento político, não criminal. Ele tem duas fases bem claras. Primeiro, a Câmara dos Deputados funciona como um filtro. Precisa de 2/3 dos deputados para dizer, sim, essa acusação é séria e deve ser julgada. Se passar por lá, aí sim o Senado Federal vira uma espécie de tribunal para fazer o julgamento final. E no momento em que o Senado abre o processo, uma coisa importante acontece. O presidente é afastado do cargo. Esse afastamento pode durar no máximo 180 dias. É o tempo que o Senado tem para julgar. E um detalhe, se o julgamento não terminar nesse prazo, a pessoa volta para o cargo, mas o processo continua correndo até ter uma decisão. Para fechar essa parte dos limites, é bom falar das imunidades. Durante o mandato, o presidente tem algumas proteções. Não pode ser preso preventivamente, nem ser processado por crimes que não tenham a ver com a função. E o ponto aqui é crucial. A ideia não é criar um privilégio para a pessoa, mas sim proteger o cargo, proteger a instituição da presidência, garantindo estabilidade para o país. Então, vamos juntar as peças. A gente viu que o presidente é o chefe do executivo, que para chegar lá precisa da maioria dos votos e que existe uma linha de sucessão muito bem definida. Vimos as ferramentas poderosas que ele tem nas mãos, como decretos de vetos e o mais importante, vimos que esse poder não é absoluto, que o impeachment por crime de responsabilidade é o grande freio de arrumação do sistema. No final das contas, o que a gente tem é uma arquitetura constitucional que é uma dança constante, um cabo de guerra entre poder e limite, entre a capacidade de agir e os mecanismos de controle. E a grande questão que fica para a gente pensar é, esse desenho todo, na prática, gera mais equilíbrio ou mais conflito? Como é que essa tensão, que acontece todo dia, molda a nossa democracia? A resposta, bom, ela não está escrita, ela é construída a cada dia.